aumentar, né, perda de xixi na cama. Então, é por aí que a gente vai vendo que a enurese não é só um xixi na cama, né? E tem as questões emocionais que a gente também não pode deixar de lado, né? Mas a gente também não pode achar que tudo é emocional como foi interpretado um grande tempo por aí, né? Ah, não, é emocional e deixa, quando vê adulto jovem e até idoso, continua com a enurese, né? Não estou falando idoso poliúrico por questões clínicas, não. Estou falando o idoso que era enurético e desde a infância continua enurético, né? E, assim, o grupo que está aqui sempre ouve quase que as mesmas coisas do que a gente achou no trabalho, mas acho que é interessante a gente divulgar, né? Nesse estudo que a gente fez, a gente teve mais ou menos 1% dos pais dessas crianças, diria 0,5%, que ainda eram enuréticos, né? Pais ou avós, que eram enuréticos, né? Nessa amostra aí. Então, a gente realmente não pode deixar passar, aproveitar essa data do dia 31 de maio para a gente realmente valorizar o sintoma e poder cuidar dele com carinho e cuidar dessas crianças e dessas famílias, porque as famílias também são muito impactadas, né? Bom, como enurese é uma sintomatologia, né, vinculada ao sono, e hoje nós temos uma especialista, e nossa, eu acabei esquecendo de apresentar vocês todas, e agora que eu me toquei, mas temos uma neurologista que é especialista em sono, que é a doutora Letícia Sosser, e eu gostaria de ouvir um pouco delas, toda essa questão da relação do sono, porque a Veri até falou, olha, essa criança tem um sono pesado, o sono dela é pesado mesmo? É um falso pesado? É uma impressão? Como é que é o sono dessa criança de verdade? Vamos lá, obrigada, Ritinha, pelo convite, um prazer estar aqui. E falar, claro, né, porque a gente já se conhece há muitos anos, nós três fizemos doutorado juntas nesse tema, então foi, né, e prazer te conhecer, Veridiana. Vamos para lá, então, porque dentro desse latifúndio, o que me coube foi o sono e o desenvolvimento neurológico dessas crianças, né? Principalmente porque o nosso foco era a apneia monossintomática. Então, era aquela, desculpa, apneia não, a enurese monossintomática. Então, aquela que só acontece à noite. Então, o que eu vou falar aqui é aquela enurese na qual nós afastamos as comorbidades, onde as comorbidades não estão influenciando no sono e essas questões de sono não estão influenciando na enurese. Então, essa aqui é sobre essas que eu vou falar, sobre esse sono, ou seja, aquilo que a gente consideraria a enurese pura, aquela criança que não tem outro problema e que somente faz xixi na cama, tá? Então, é sobre esse sono que a gente vai falar, e foi esse que nós objetivamos com o nosso trabalho e acabou seguindo toda uma linha de pesquisa, né, que a gente acabou fazendo alguns outros trabalhos em cima disso. Então, sempre se acreditou que o sono da criança com enurese era um sono mais pesado. Por sono pesado, o sono, só dando uma breve explicação fisiológica do sono, o sono, ele acontece em ciclos ao longo da noite. Nós temos dois grandes blocos de sono, o sono REM e o sono não REM, e no sono não REM a gente tem 3 fases. É o tal do sono profundo. É aquele sono que você tenta acordar a criança e ela não acorda. Então, acreditava-se, assim, e tem alguns trabalhos que diziam que as crianças com enurese tinham mais esse sono profundo. Então, dentro da proporção de sono ao longo da noite, esse sono profundo era mais incidente nas crianças com enurese. Só que tinha outros trabalhos que falavam que não, que a estrutura do sono da criança com enurese é igual à da criança sem enurese. E como vocês sabem, tudo que há conflito na literatura é porque aquilo ali não é uma verdade verdadeira. Às vezes tem viés de aferição num trabalho e em outro. E o que a gente acabou fazendo foi analisar a microestrutura do sono, ou seja, como funciona a atividade cerebral dessas crianças durante o sono. Nessa análise, e essa análise ainda não foi reproduzida por outro grupo, só nós que fizemos isso, então eu vou falar da nossa experiência mesmo. Nessa análise nós vimos que as crianças, e o bom foi ver antes e depois do tratamento, tá? Então isso que é uma coisa muito interessante, a gente fez pré e pós-tratamento e fez essa microestrutura pré-tratamento. As crianças têm um sono igual das outras crianças na macroestrutura, mas a microestrutura, a despeito do que a gente imagina, ela não é atrasada nem avançada, ela é diferente.
ela só é diferente. Ela tem uma questão de regulação. Então, se imaginava, por conta de outros trabalhos neurofisiológicos, potencial evocado, que dizia, tem um atraso no P300, no potencial evocado, tem uma maior incidência de ondas lentas nos primeiros trabalhos japoneses. Só que quando a gente foi ver, isso daí que pareceria, e talvez daqui todo um conceito global de há uma menor maturação, um atraso maturacional no cérebro dessas crianças, a gente acabou colocando por terra, porque a questão que nós vimos não tem nada a ver com maturação. Então, para o sono ciclar, o sono passar por todos os ciclos, ele precisa de uma regulação, tá? Eu tenho que regular o quanto eu vou aprofundar e o quanto eu vou superficializar. É isso aqui, essa regulação. E aí a gente tem, na microestrutura do sono, elementos que mostram se eu estou mais regulado para aprofundar, se eu estou mais regulado para acordar. Acontece que na criança com enurese, ela não tem zona cinzenta de regulação. Ou ela é acordada, ou ela é dormindo. Tá? Então, são 3 subtipos. A gente tem CAP A1, A2 e A3. Ou ela tem A1 ou ela tem A3. Ela não tem o A2, que é o regulador. Ela praticamente não faz. E não existe outra condição que se conheça que se tenha descrito essa mesma alteração. Então, a questão da criança com enurese não é um sono profundo demais, não é um sono não maduro. É um sono que não consegue se regular. Tá? Então, essa é a grande diferença do sono das crianças com enurese, das crianças sem enurese. E o que é melhor? Recentemente, a gente reanalisou esses dados comparando pré e pós-tratamento. No pré e pós-tratamento, quando o tratamento é efetivo, quando melhorou, e aí foi a tese da Simone, dividiu em braços, a gente fez modalidades diferentes de tratamento, independente da modalidade de tratamento, melhorando, eles mudam um pouco a proporção de sono, aumentando o sono profundo. Enquanto as que não melhoraram, o sono não mudou. Ou seja, aquela ideia de que o sono é muito profundo, não é verdadeira. Eles não regulam. Então, se a gente voltar lá no começo, na definição da fisiopatológica do modelo de Butler de 3 sistemas, que é, ou eu encho demais, produzo muita urina, ou eu tenho uma capacidade pequena, ou eu tenho uma falha em despertar, ele tem uma falha em despertar. Então, aquela frase do Butler está corretíssima. Tem uma falha em despertar. Ele não é muito profundo. Ele falha em regular. A questão está na regulação e não na profundidade do sono. E essa é uma diferença, e isso a gente não encontra em outras situações dentro, por exemplo, nas análises do sono, que, como, por exemplo, parassonias, o sonambulismo, que a criança anda, mas não de fato acorda, que poderia ser semelhante, né? Eu tenho um ato de vigília enquanto meu cérebro ainda está parcialmente dormindo, né? Como o sonambulismo, por exemplo. A microestrutura do sonambulismo é diferente. Que não é essa mesma questão, não é a mesma regulação. Então, o sono particular, então, bem particular deles, é bem próprio da criança com enurese. Legal. A Veri quer até perguntar alguma coisa ou comentar, não sei. Eu quero, na verdade, esclarecer o que a gente tem, porque o que a gente tem, né, de qualquer lugar que você vai na ICSS, eles falam assim, não é o sono profundo, é o tempo em que se passa em sono profundo. Então, assim, você quer dizer que essas crianças teriam mais tempo em sono profundo ou menos tempo em alterar os momentos de sono? Essa é a pergunta que não faz diferença. Não, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Na verdade, esse é um conceito que eu tentei super simplificar agora, mas é um conceito super amplo. Até o pessoal que participa da ICCS cita muito os nossos trabalhos, cita bastante, as pessoas que escrevem lá citam muito a gente, se referem muito a gente. É porque eles olham sob uma ótica muito 8 ou 80. Eles não olham sob essa ótica, nós temos algo ali que está regulando no meio do caminho. Essa é a questão. Então, não é que eu passo muito tempo em N3, os próprios trabalhos iniciais, tem um trabalho publicado na Pediatrics pelo um dos maiores eminentes lá da ICCS, que ele falou, não tem diferença no sono, nem no tempo de N3, né? Não tem diferença, tá? Então, acho que essa é uma questão importante, tá? Então, não tem diferença nem na quantidade. Tem trabalhos que falam que sim, tem trabalhos que falam que não, mas tem uma questão que é extremamente sensível nisso aqui, que o sono é muito sensível à noite anterior.
Se a criança chega muito cansada no laboratório, ela vai ter mais sono profundo porque ela está cansada e não porque ela é anurética. Tá? E isso foi interessante da gente tirar, e a gente deu um tempo maior para essas crianças dormirem, elas eram preparadas, a gente explicava na consulta antes, a gente fazia mutirão, a gente fazia todo um preparo para essa criança chegar, e a gente tem a cooperação do pré-tratamento e pós-tratamento dela. Tá? Então, ela com ela mesma lá na frente. Então, o que a gente vê, e a gente tem controles normais, tá? Coletados lá também no ICR, do mesmo jeito, com as mesmas condições, na época da pesquisa. Então, foi um grupo controle de crianças normoreativas coletadas para pesquisa que mostrou a macro é igual. Não é mais N3, não é mais tempo em N3, não é isso, tá? Que é isso que a gente usa na polissonografia como métrica, tá? Embora alguns trabalhos tenham mostrado que sim, outros que não, principalmente o pessoal do ICCS mostrou que não, mostrava que não. E tem também uma vertente que fala muito de você ter enurese e pernas inquietas ao mesmo tempo, ou movimento periódico de membros. Só que é diferente da nossa amostra. A nossa amostra é limpa de qualquer patologia. A amostra deles tem outras questões associadas, tá? Então, são amostras diferentes, né? E realmente não tem mais tempo em sono profundo. Lê, deixa eu tirar uma dúvida, já que você falou dessa questão de regulação, porque eu já ia te fazer essa pergunta, mas eu acho que ela cabe bem agora, assim. Quando a gente olha para a enurese, tem vários estudos, tanto com mono quanto com não mono, falando sobre as alterações de conectividade neural. Não necessariamente lesão, não necessariamente uma condição neurológica, mas uma alteração principalmente com déficit de sinal inibitório. Uhum. Isso teria relação com essa questão do sono também? Porque aí a gente está falando, não tem a ver diretamente com maturação, mas o jeitão de funcionar, é um jeito do cérebro funcionar? Ritinha, é assim que eu enxergo. É assim que eu enxergo. Lembra aquele trabalho chinês que falava de alteração de conectividade? Que a gente até pensou em fazer depois, ressonância funcional nas crianças para conectividade? Sim. Elas passam exatamente pela região central, e aí a gente está passando pelo tálamo, aí que é o regulador no sono. Ele é o nosso relé, é o relé que regula o sono para acordar mais ou para aprofundar mais. E é exatamente aí o ponto. Aí é uma outra forma de falar a mesma coisa. Inclusive, no último trabalho do meu doutorado que eu publiquei, a gente está falando agora como se estivesse em casa, em família, né? Porque a gente está falando dos nossos trabalhos também. Mas é porque eu fiz uma revisão bem ampla da literatura para conseguir fazer a fenotipagem clínica da enurese, para fazer o modelo de fenotipagem. E tem, além desse estudo que você menciona, tem outros falando dessas alterações de conectividade, não só no tálamo, mas em toda a região de córtex pré-frontal também, que está envolvido na tomada de decisão, em outras regiões do sistema límbico, córtex motor, e é bem interessante, porque é um jeito de funcionar mesmo, que inclusive nesses artigos eles fazem muito um paralelo e uma analogia com o jeito de funcionar do próprio TDAH, de alguns níveis de autismo, é um jeito de funcionar mesmo, né? É exatamente isso, Ritinha. E isso daí, esse jeito de funcionar, se justifica também pela forte genética que a Cia acabou de falar. Não só que está na literatura, mas que a gente encontrou. Acho que para quem não sabe, esse nosso trabalho avaliou 247 crianças por imprensa leiga, chamados, e depois, é claro, que esse número foi reduzindo, mas isso foi essa chamada inicial e foi muito grande, que foi multidisciplinar, então é uma amostra bastante representativa da qual a gente está falando, né, e que foram, sei lá, quantos trabalhos a gente publicou sobre isso já. E eu acho que também é legal fazer isso, assim, falar um pouco disso que a gente encontrou, mas também falar do que tem na literatura e até dessas divergências, porque cada dia que passa a gente descobre uma coisa a mais, né? Eu lembro que até durante esse trabalho tem todos aqueles estudos que falam da relação de enurese com problemas respiratórios, principalmente a apneia, né? E eu lembro que na época, nos nossos, que eles também foram submetidos, obviamente, à polissonografia, e eu lembro muito da Letícia falando, olha, eles são limítrofes, eles não preenchem critério, mas eles estão ali, ó, tipo, se eles derem uma respirada, eles estão, assim, considerados como apneia, né, então, às vezes a gente também tem essa questão do subdiagnóstico, assim, né, de não ter um diagnóstico por conta do próprio critério, que não é fidedigno, não sei o que eu poderia falar, não vou criticar o critério, né, mas
Mas exatamente. Eu lembro que, eu acho que foram 47%, da nossa amostra que tinha apneia que a gente afastou. Sim. 47, né? 47 deu de total de apneicos, né? Entre leve, moderado e grave, né? Graves, sendo que 6% foram graves e a gente teve que tirar. Os leves e moderados a gente tratou, né? Foi. Não, e lembra que, inclusive, rastreando para apneia antes, eles chegaram na polissonografia com a apneia subclínica, né? Então, ou seja, quase metade da amostra tinha apneia obstrutiva do sono, né? Muito bom. Eu acho que uma coisa que não tem como a gente negar na questão da enurese, primeiro eu acho que essa quantidade de informações e que às vezes divergem, né? Tanto é que a teoria mais apregoada para justificar a fisiopatologia, a patogênese da enurese, é exatamente o que a Veri falou, a questão de alteração, de liberação de vasopressina, alteração do despertar e a questão de instabilidade da bexiga, é a teoria dos 3 sistemas. Mas aí tem uma tendência a falar que inclusive é um problema respiratório, né? Um problema respiratório ou um problema de maturação. Então, há essa questão toda na literatura que ainda não conversa tão bem e que eu acho que, no fim das contas, são diferentes tendências que se juntam. E eu acho que é por isso, na minha opinião, assim, e que foi o que eu também defendi aí nesse último trabalho, que talvez isso tudo venha de um ponto comum e que justifique muitas das múltiplas queixas que eles têm, né? Porque é muita coisa. Eu acho que até vale a gente falar aqui, já que está pegando o gancho aí da questão das avaliações de ressonância e eletroencefalo, porque eu acho que a quantidade também, o percentual, né, de crianças com TDAH, com autismo, com TOD, que também tem enurese, que se vocês puderem falar também sobre isso, porque eu vejo chegar cada vez mais. Eu vejo que agora está uma tendência, assim. O que vocês acham? Bom, da minha parte, eu sempre falo que, às vezes, o hiperdiagnóstico também é uma falha, né? Porque agora todo mundo tem TDAH, todo mundo quer se encaixar. Eu acho que, às vezes, as pessoas querem ser encaixadas, ou as famílias querem que sejam encaixadas em algum diagnóstico, e, às vezes, esse diagnóstico bem errado. Faz umas 2 semanas, eu peguei um menino que todo mundo falou que ele tinha... hiperfoco, era TDAH, e não sei o quê. Cara, o menino ele é daqueles, eu não lembro como é o nome, era superdotado, sabe? Ele só precisava, ele não era isso, ele só se irritava com as pessoas, porque ele aprendia extremamente rápido. Então, ele estava sendo tratado com Ritalina, com todas as coisas assim, melhorou pra caramba da bexiga, aí você fala, olha, que ótimo, né? Até entrou em retenção no momento que foi daí que ele veio para mim, mas você vê que o diagnóstico dele veio errado. Então, às vezes, também a gente tem alguns diagnósticos um tanto quanto errados. Eu acho que a apneia do sono é isso. Você pergunta para a família, respira bem? Ai, doutora, imagina, ótimo, uma maravilha. Aí a criança está no consultório assim, ó, com a boquinha aberta, você fala, você jura por Deus que seu filho não é um respirador bucal? Sabe? Então você precisa ver que às vezes tem essa questão da não observação. Então, para mim, eu fico realmente, eu recebo muito mais, eu acho que a gente tem recebido muito mais pacientes com TDAH e as outras, né, as outras alterações, Down, todo mundo dentro do espectro, do espectro autista, as outras, né, TOD e tudo mais, eu acho que a gente tem recebido mais com o diagnóstico mais também. Então, às vezes, você tinha a criança emburrada, a criança chata, e hoje ela está tratada como TOD. Então, também acho que ela recentemente tem recebido maior nomenclatura e um maior diagnóstico dessas crianças. Então, também acho que a gente recebe por isso, né? A questão da apneia, para mim, é uma coisa que eu já tinha visto, a literatura é bem divergente, porque eles falam que como se fosse uma falta de oxigênio temporário na glândula, e aí vai para o pulmão, você fala, uai, mas vai esquemear a cabeça, né, desse ritmo. Então, você realmente, cadê o resto das explicações? Então, tem, mas é temporário, e os dias que ela não tem enurese, por que melhora se ela não deixou de ser um respirador bucal? Então, realmente, Rita, eu acho que existem muitas coisas entre o céu e a terra que provavelmente a gente ou não terá respostas ou a gente terá respostas parciais. Mas, terminando aqui, o que eu tento ver, né? Eu tento ver o que é possível, principalmente essas crianças, elas têm muito mais sintoma de dia. Eu acho que o dia passa a ser, as crianças, né, com TDAH, com espectro, elas têm muito mais sintoma de dia que às vezes também não é visto. A criança é ansiosa, ela quer sair o tempo todo, mas faz 30 xixis por dia. Então, para esse tipo de grupo, eu realmente prefiro trabalhar o dia, porque se a criança for levada no banheiro a cada 5 em 5 minutos, de 20 em 20 minutos, a bexiga dela não vai crescer, mas ela não cresceu porque de dia ela não trabalhou.
ela não teve a capacidade de fazer o pleno enchimento da bexiga para ter uma distensão adequada. Então, às vezes, é essa a questão. São constipados. Algumas das medicações, elas aumentam a sensação, aumentam a constipação, né? A criança deixa de beber água, tem uma diminuição da sensação de sede, não é ofertada à criança água também nessa demanda. Então, como a Simone falou, o dia tem que ser muito visto, e a noite vai na sequela, na linha, né? Mas eu acho que às vezes também tem que lembrar que essas crianças têm sido multimedicadas, e isso com certeza também atrapalha no controle. Posso falar? Eu acho que assim, acho que tem muita coisa que a Lê pode complementar, porque eu acho que essa questão do espectro, né, espectro autista, TOD, TDAH, eu acho que a Lê pode contribuir muito com a gente, né, porque eu acho que tem muita coisa nova também. Na estatística, a gente vê que de 4 a 5%, né, das crianças que tem TDAH e que tem TOD, né, as duas juntas, apresentam como sintoma enurese, né, sabidamente que quando você começa a tratar naturalmente a enurese também ela melhora, porque você trata o sintoma da desatenção e da hiperatividade, e a criança acaba melhorando do sintoma enurético, né. O que eu acho que assim, a gente tem que pensar muito, né, é você avaliar a criança como um todo. Ela não chegou lá só com xixi na cama, né? Você tem que ver do princípio ao fim toda a história, você tem que coletar essa história muito bem feita, a anamnese completa, questionando a questão de sono, de antecedentes pessoais, vendo prematuridade, também é uma incidência grande que a gente viu, né? Dentro do nosso estudo, a gente acaba sendo redundante aqui, né, nessa conversa, porque a gente achou 18% das crianças prematuras com sintomas enuréticos, quer dizer, foi um dado bem prevalente aí. Então, se você não colhe uma história muito bem feita, você não vai conseguir fechar esse quebra-cabeça, né? E aí você realmente tem que chegar naquele ponto. O que essa criança tem? Ela tem só perda durante o sono, ou ela tem perda durante o sono, durante o dia? Ela tem constipação? O que ela tem? Então, vamos pensar nela desde a cabeça até a ponta do dedo do pé, fazendo uma boa anamnese, um bom exame físico, um bom exame complementar naqueles que tiverem indicação, fazer os questionários, aplicar questionário, pedir à família para preencher um diário miccional, né? Se tiver condições, né, que é mais difícil a gente ter uma equipe multidisciplinar igual nós tivemos, né? A avaliação da fisioterapia para a gente foi fundamental, né, para a gente conseguir chegar onde nós chegamos, mas faz toda a diferença. Agora, chegou um ponto que depois, só da gente olhar a criança, a gente olhava para a criança e falava assim, eu acho que você faz xixi na cama, né? Então, isso faz muita diferença, você conhecer o seu paciente, a família do seu paciente, né, e ter um contato estreito para você realmente conseguir fechar o diagnóstico e chegar na sua proposta de tratamento, né, junto com a família, né. Então, antes da gente passar adiante, que eu acho que a Ritinha tem mais coisa aí, eu vou deixar a Lê entrar um pouquinho nessa área de TDAH, de TOD, tá? Bom, assim, eu sempre penso todas essas condições do neurodesenvolvimento como questões de vias cerebrais, e volta à história da conectividade. E a enurese não é diferente disso, tá? Então, sempre que a gente tiver alguma questão que vai pegar córtex pré-frontal, que vai pegar via que depende de uma regulação talâmica, a gente pode associar essas duas questões. Então, elas podem ser mais intensas, ou seja, um quadro muito mais florido, um TDAH que tem tudo, ou é como se a gente pensasse isso de uma forma mais espectral, dependendo das vias que a gente pega. Então, para mim, parece muito natural que essas condições se associem e que elas melhorem, né? E junto disso, e falando de conectividade, não sei assim, se vocês lembram, você lembra, acho que a tua primeira publicação da tese, Ritinha, aquele da questão da postura e de equilíbrio,
Lembra que a gente olhou, que a gente deu um passo atrás para fazer aquela normatização que você fez, que você publicou? Você lembra que eu falava que essas crianças não têm uma marcha em tandem anormal, mas elas estão tão no limite, assim, que elas são quase que elas têm uma alteração do equilíbrio, né? Então, assim, equilíbrio estático naquele exame grosseiro, sem a tua plataforma, que depois você comprovou na plataforma. Mas, assim, para vocês verem como elas são sempre no limite, é como se a enurese, dentro disso, de um espectro, fosse um lado um pouquinho mais suave, que se resolve com o tempo, inclusive, né, na grande maioria, coisa que os outros não necessariamente. Então, eu localizaria isso nesse caminho, porque as vias afetadas em todas essas condições, aí eu estou generalizando transtornos do neurodesenvolvimento, tá, para a gente, poderia passar 1 hora em cada um ou mais, mas é só para colocar, assim, essa visão de que talvez a gente esteja falando de vias neurais, né, então eu penso nisso mais numa questão de via neural. E quantas crianças com fisioterapia melhoraram a enurese? Lembra? Que eram aquelas crianças que... Lembra que a gente ia fazer a primeira etapa com fisio para depois entrar para randomizar para o tratamento? E elas melhorando fisioterapia de postura, não era? Lembra? Era equilíbrio, postura. Sensorial. Lembra? Sensorial, era muito sensorial que a gente falava deles. E eu dizia, gente, eles não são, mas eles estão tão no limite do exame neurológico. O exame neurológico é grosseiramente normal, mas a gente que faz muito exame de criança, a gente vê, não tá. Neurologicamente está ali no limite, assim como no limite da apneia, assim como naqueles quadros, é como se ele estivesse tentando o tempo todo se regular de uma forma muito ativa, e essa regulação tivesse falha, né? Então, eu naturalmente vejo essa associação de condições dessa forma, né? São questões de vias neurais, e passou pelo mesmo caminho, vai somar sintomas, sabe? Perfeito. Uma coisa que eu acho que, assim, a gente não tem tanto tempo, então eu vou aproveitar para ir fazendo as perguntas, assim. Com tudo isso que a gente está falando, assim, eu fico me perguntando, e eu sempre falo isso em aula com base no que eu já conversei com alguns de vocês, mas que momento que essa criança chega, ou esse adolescente, ou esse pré-adolescente chega, porque eu sinto que eles demoram, na físio eles demoram muito, só quando caem vocês, especialistas. Na Letícia eu nem sei quando vai cair, porque até passar pelo uro, pelo nefro, o pediatra segurou um tanto. Qual que é a experiência de vocês? Chega com quanto tempo? Olha, Ritinha, na verdade, o que a gente vê, a média é de 9, 10 anos de idade. É o boom quando chega nessa fase aí, porque é aquela idade que a criança começa a querer ir para casa de amigo, começa a querer sair, e a família também já está muito desgastada, né? Tem muito disso também. Às vezes a família procura porque não aguenta mais. Eu lembro que uma das meninas que estava no grupo com a gente, a Adri, né? Ela falava muito isso, né? Que era um caos para a família ter um anurético, né? Não sei se vocês lembram disso, que é aterrorizante, porque ninguém faz ideia do que é toda noite ter que lavar tudo. Imagina num lugar frio, né? Então, o que eu noto, assim, realmente é entre 9 e 10 anos, eventualmente, assim, quando tem profissionais, assim, bem capacitados, às vezes chega antes, né? E famílias mais instruídas. Eu acho que teve uma virada de chave muito com a globalização, com a internet. Então, eu acho que está começando a chegar mais cedo. Nós pegamos, na época do trabalho, nessa fase de 9, 10 anos. Mas eu estou percebendo essa mudança de estar chegando, diminuindo um pouquinho essa faixa etária em função das mídias. E você, das mídias? Olha, eu já, assim, eu consigo dividir a minha prática entre meu consultório e o sistema público, né? Eu saí da escola faz 1 ano e pouquinho, no consultório eu já peguei com 5 anos. A família, não, mas já será falada desde os 3, faz 2 anos que não está saindo, e indignada. Então, às vezes, as famílias de maior aquisição são as que têm uma requisição maior. Você fala, não, mas tem que sair. Você fala, ei, calma, a criança está pedindo para sair? E também tem isso, né? A criança está na boa, na vida dela, não está nem aí para a Voz Brasil. E é todo mundo em cima, ela tem, né, para isso. E você fala,
Não precisa, calma. Então, também tem isso. Então, os de maior poder, eu vejo que são talvez as que mais precoces chegam e talvez fora do horário e sem perguntar para a criança o que tem que fazer. Sistema público, eu acho que, embora eles sejam encaminhados, talvez até mais cedo, tem aquela questão da família de ir se acomodando, porque tem 10 obrigações e demorar um pouco mais para chegar. Então, eu acho que, aí sim, chegar lá por 8, 9 anos, como a Simone falou. Mas eu acho que no meu consultório hoje, né, vendo a média do consultório, 6 para 7 é onde eu tenho um grande encaminhamento, porque os pediatras pensam assim, os que me encaminham, 5 anos completo, então virou 6, eu fico, tá bom, né, eu acho uma boa, assim, ou na demanda da criança, mas hoje eu acho que o volume está entre 6 e 8 no consultório, mas concordo que para o SUS chegava bem mais tarde. A minha experiência é semelhante à da Veridiana, assim. Para mim, no SUS demora mais para chegar, mas a gente tem um viés, né? A gente está no hospital escola e todo o grupo da Nefro sabe que a gente faz e investiga o sono dessas crianças. Então, a Nefro bateu lá na Nefro, as meninas mandam para o nosso ambulatório. Então, meu ambulatório tem alguns enoréticos. Mas aí é um viés, né? Não é todo o SUS que tem um ambulatório de Nefro do lado de um ambulatório de sono. É diferente. Mas no natural, que vai chegar fora desse encaminhamento direto, essas crianças chegam com 11 anos até, mais velhas até. No consultório, chega mais cedo por indicação de quem sabe que a gente pesquisou muito, ainda pesquisa, faz muito sobre isso, chega mais cedo. Se não, chega bem mais tarde. Por exemplo, como neurologista geral, aí as crianças chegam com 8, 9 anos, chegam mais tarde. Mas quando bate num nefro que sabe o que faz, ele já amplia a investigação, falou, você vai ter que olhar o sono. Não dá para você não olhar, não seguir essa avaliação sem olhar o sono. Então, mas é um viés, né? É um super viés, não é o natural. O natural chegaria até mais tarde no consultório. Para fisioterapia eu vejo entre 7 e 11, variando muito, assim, porque a gente tem os conhecidos também, né, que encaminha, então eu vejo isso, tanto no HC quanto fora, mais ou menos essa idade. E um bate-bola bem rápido, já que a gente já falou tanta coisa e já está acabando o nosso tempo, mas o que não pode faltar na avaliação dessa criança, gente? Além do exame físico, né, porque eu fico indignada que às vezes se come bola com umas coisas do tipo uma aderência de pequenos lábios, né, tem outras coisas, sinais de disrafismo, perdão, estava lendo agora a Jurina aqui, de disrafismo, sabe? Você vê, às vezes a criança está lá com sintoma diurno e sintoma noturno e ninguém olhou a coluna dessa criança. O exame físico simples dessa criança. E, obviamente, questionar o dia. Pelo amor de Deus, pergunta como foi a desfraude, se o desfraude foi feito, se ele foi forçado, se a criança trança as pernas, eu acho que não tem que acrescentar, não, é o que eu falei. Eu acho que a Veridiana falou aí agora, e que eu já tinha falado, eu acho que uma boa anamnese e um exame físico. Eu acho que o diário miccional é extremamente importante, inclusive é colocado para SCS, mas só com a anamnese bem feita e o exame físico, você já mais ou menos já sabe o que essa criança tem. Você só acaba pedindo o diário para complementar aquilo que você já suspeita. Eventualmente, não é que não pode faltar, né? Mas você pode complementar com algum exame, né? Fazer um exame de urina simples, fazer um ultrassom, mas não é condição sine qua non, né? Agora, se você tiver outras queixas, aí você tem que ampliar o diagnóstico. Nós estamos falando de enurese durante o sono, ponto. Agora, quando tem outras comorbidades, outras coisas, aí você abre o leque Quando fazer polissonografia, Lê, para todas? Não precisa fazer polissonografia para todo mundo. A gente até comprovou no nosso trabalho que aquelas crianças que tinham a apneia, elas tinham positivado no questionário no Sleep Scale Disturbance for Children, ou seja, um questionário estruturado que aborde a apneia obstrutiva do sono, e a gente tem 2, pelo menos, bem validados para a língua portuguesa, o SDCC é um deles, você só precisaria se tivesse positivado no questionário, ou seja, você afasta algumas, né? Mas, se a enurese está refratária, assim como a gente pensa nas hipertensões refratárias, aí eu pensaria em apneia obstrutiva do sono. Aí eu não pensaria, olha, você olhou tudo, você não está encontrando, está refratário, pense em apneia.
porque tratar a apneia resolve a enurese, que aconteceu com vários dos nossos casos, né? Tratando a apneia resolveu a enurese. A apneia é um elemento instabilizador do sono. Quanto mais eu instabilizar ou mantiver o sono instável, mais eu vou botar esse hipotálamo à prova, para ficar ali tentando regular. E mais difícil vai ser essa regulação. Então, eu investigaria a apneia em todo mundo, mas não por meio de polissonografia necessariamente, por meio de questionário estruturado, dando positivo, polissonografia, ou então, refratário a tratamento, aí você vai atrás da polissono, tá? Assim, você tentou tudo, não deu, procura que pode estar lá o problema. E tratamento, gente? Porque uma coisa que eu constatei aí também nessa minha última revisão é que, por mais que as coisas tenham avançado no entendimento de enurese, os tratamentos permanecem os mesmos, nenhum avanço. O que vocês me dizem sobre isso? Eu acho que, assim, né, baseado no que a gente tem como fatores de maior intervenção, continuam sendo os mesmos, né? O atraso na produção do hormônio antidiurético, bora tentar repor o hormônio antidiurético. Então, a gente tem que, obviamente, ver cada criança. Os dois são a primeira linha de tratamento, o hormônio antidiurético e o uso dos alarmes. Lembrando que o alarme não é a família despertar a criança no horário que eles tiverem o desejo, é um sensor de umidade, né? Então, a criança tem que ser despertada quando começa a tocar o barulhinho, não, né? A hora que a família acha, 2h35, todos os dias eu vou acordar a criança. Continuam sendo a primeira linha de tratamento. E aí a gente vai aumentando, né? A segunda linha de tratamento são as tentativas de aumentar quimicamente a capacidade da bexiga, então são os antimuscarínicos, a oxabutinina, a solifenacina, reconhecida. A terceira linha de tratamento é a complementação com os antidepressivos tricíclicos, que não é sugerido ser utilizado como monoterapia, e sim em associação com as demais terapias. E a quarta linha é acupuntura, massagem, reiki, e tudo que puder ajudar a criança, às vezes, até na própria compreensão e na aceitação. Então, eu até brinco com as famílias, que às vezes a quarta linha de tratamento deveria ser associada com a primeira, né? Vamos tentar, não tem nenhum problema, mal não vai fazer. Então, às vezes, até ajuda a família a ver que está fazendo mais alguma coisa. Mas a literatura diz que as 3 primeiras linhas de tratamento são essas. Eu acho que o que a Veridiana colocou é realmente o que é preconizado internacionalmente. Agora, a gente, como a experiência que a gente tem agora, eu acho que nesse grupo a gente pode falar, eu acho que é bem plausível a gente começar a pensar em iniciar com a fisioterapia, né? Depois, lógico, assim, a gente sempre tem que pensar, avaliamos tudo, descartamos todas as comorbidades, é realmente uma enurese monossintomática ou não monossintomática, não tem mais nada associado, então vamos tentar uma fisioterapia, né? A gente viu resposta, a gente não tem trabalhos, né, publicados, enfim, mas a gente vê que a resposta é essa, o caminho é esse, até pelo que a gente começou conversando aqui desde o início, né? São as vias, a gente tá vendo que o caminho é por aí, né? Desde do Egito Antigo que se fala em enurese, né? A primeira publicação que saiu foi no Egito Antigo, mas assim, ao longo desse tempo todo, os tratamentos foram bárbaros, e não é por aí, a gente está chegando agora à conclusão de que estamos caminhando por um outro caminho, né? Tem uma questão neurológica que precisa ser maturada, e por que não entrar com a fisioterapia, que é o que realmente vai trazer isso para esse paciente, né? Então, eu iria por este caminho agora, e sempre reavaliando, né? Tem que estar sempre estreito ali com o paciente, avaliando, ver se não surge. É muito comum voltar à constipação, né? No caso, assim, né? A comorbidade de constipação é bem comum, até com a fisioterapia, porque, né, a gente viu isso, né, Rita? Trabalhando musculatura pélvica e tudo, às vezes a criança ainda coordena, então ela consegue controlar o esfíncter, né, para a urina e contrai o outro, enfim, é um trabalho difícil para vocês também, trabalhar na fisioterapia, né? Então, eu iria por esse caminho também, além do que a Veridiana já falou. Eu não tenho tanto a acrescentar propriamente para a enurese, assim,
A Ritinha sabe, porque meus pacientes vão para a Ritinha, então eu coloco, já chega para mim muito ou refratário ou precisando dessa ampliação de investigação, né? Para chegar no neuro é porque já chegou assim. Então, assim, eu vou para físio, porque geralmente não veio com físio, não passou no protocolo de fazer físio, aí encaminho para fazer físio e, junto com isso, amplio a investigação para as outras condições neurológicas que podem se associar. Então, aí eu amplio para procurar a apneia, aí eu trataria, obviamente, a apneia, mas eu não tô tratando enurese, eu estou tratando enurese como sintoma de alguma coisa, né? E o mais comum é a apneia, e raramente, e não é tão raro, porque na amostra que eu pego é menos raro, epilepsia noturna. Aí eu acabo pegando também. Então, são essas duas outras condições só que eu tenho a acrescentar, e a ordem de quando chega para mim, mas, mais uma vez, o meu paciente já vem com viés, né? Meninas, muitíssimo obrigada. Os fisioterapeutas aplaudiram, mandaram corações, fizeram várias coisas aí pelas palavras de vocês. Infelizmente, no último consenso da ICCS sobre enurese, na verdade, em nenhum deles a gente aparece muito como fisioterapia, isso eu vou repetir, tá? Mas a gente gosta muito de trabalhar e a gente vê que faz um efeito bacana aí junto do grupo todo. Então, eu agradeço por vocês também confiarem no nosso trabalho e por estarem aqui com a gente. Muitíssimo obrigado. Talvez encerre a qualquer momento, mas eu queria agradecer mais uma vez vocês e todo mundo que está assistindo, porque tem pessoas assim maravilhosas aí. Se desse tempo de tirar uma foto, será que dá? Vamos tentar? Meninas, tenta desfixar o pessoal. Se acabar, acabou, mas se não, a gente tira uma foto. Ó, muito obrigada para vocês. Se vocês conseguirem tirar essa fotinha. Conseguiram aí? Quase. 1, 2, 3 e tenta aí, Lilian. Vou tentar. Todo mundo abre as câmeras. Vou tentar.